Incoerências. Certo dia, um professor pediu aos alunos que observassem durante uma semana o comportamento humano e que anotassem incoerências de conduta. Você já imagina no que deu, não é? Os alunos começaram a observar em suas casas, na rua, nos shoppings e em todos os lugares por onde passavam. Cada um escreveu o que observou e entendeu como incoerência e entregou ao professor, que por sua vez fez uma boa coleta de tudo. Então, chegou o dia da apresentação do resultado e o professor tomou a frente na sala de aula e ele mesmo começou a ler aquilo que os alunos tinham escrito. O professor iniciou dizendo: "Vamos aqui agora, queridos alunos, perceber, segundo o olhar de vocês, as incoerências humanas." E então iniciou. O médico, chefe de um hospital do pulmão, era um dependente de nicotina, fumando sempre que possível. Um policial de trânsito, flagrado com sua família num fim de semana, em altíssima velocidade numa pista molhada. Num hospital de olhos, tinha uma sala de espera escura, com revistas para leitura. Uma nutricionista tinha diabetes devido ao consumo excessivo de guloseimas, refrigerantes e outros produtos açucarados. Os alunos encontraram ainda um professor de língua portuguesa que não leu um livro inteiro durante sua vida. Um trabalhador de salário mínimo, comprando cachaça e cigarros, deixando em casa mulher e filhos pequenos sem pão e sem leite por algumas vezes. Também encontrou-se um vendedor de bíblias que dizia que era ateu. Um jovem que trabalhou duro durante o dia para pagar seus estudos à noite, mas não se esforçava para adquirir conhecimentos e que já tinha reprovado várias vezes. Um aluno que se preparava para o vestibular e para a vida futura, mas que era indisciplinado e causador de baderna nas aulas. Outra incoerência encontrada? Um adolescente magoado pelo término do namoro, tadinho. Tornou-se mal educado e agressivo com os pais, que com todo carinho e paciência procuravam ajudá-lo. Ainda encontraram outro jovem, tendo por ideal ser um grande atleta, mas entrando por curiosidade no mundo das drogas. E ainda, um instrutor de autoescola que dentro de um mês perdeu 20 pontos na carteira de habilitação. E etc, etc, etc. O professor levou a aula inteira lendo os diversos exemplos de incoerências humanas. Ao final da aula, e de todos esses casos, um aluno bastante curioso perguntou ao seu professor: "Professor, como podemos evitar incoerências no nosso comportamento?" E o mestre respondeu: "Vivendo conscientemente, pensando sempre nas possíveis consequências de nossa conduta e tomando decisões corretas." Meu irmão, minha irmã, eu começo pelo fim. Viver conscientemente. Você sabe que a palavra consciência e espírito tem a mesma raiz na língua grega? Ser cheio do espírito, na língua grega, quer dizer ser cheio de consciência. Sendo assim, eu posso concluir com você que está aí agora me escutando. Ter consciência é usar, abusar do Espírito Santo que está dentro de nós. E se temos o Espírito Santo dentro de nós, é preciso que a gente tenha consciência das coisas
eu não posso ignorar a minha consciência, ou não posso ignorar o Espírito que está dentro de mim. Quando ignoro o Espírito que está dentro de mim, eu me torno um ignorante, transgressor. Eu transgrido as normas quando ignoro o Espírito que está dentro de mim, a minha consciência. Veja só como isto é grave. Meu irmão e minha irmã, viver incoerentemente é estar transgredindo, afrontando o Espírito Santo, a minha consciência. Sabe, a igreja nos ensina um bom caminho para a gente pôr em ordem a nossa vida. E que beleza que nós temos a igreja para nos ajudar. Você já ouviu falar em exame de consciência? É aquilo que a Igreja Católica apresenta aos seus filhos como um método para que reflitam sobre seus atos, sobre o que têm vivido, o que têm falado, o que têm pensado e como têm agido. Eu estou falando têm, todos nós. A igreja tem o que se chama de exame de consciência, que se, por exemplo, um motorista bêbado transgride a norma, e nós sabemos o que é um motorista bêbado transgredir a norma, fazendo um exame de consciência, deixando que o Espírito lhe fale, ele vai perceber o quão grave foi o que fez. Mas ocorre que, lamentavelmente, o homem, ser humano mulher, vive transgredindo, ignorando o Espírito Santo que está dentro dele, o Espírito de Deus que está dentro dele, a sua consciência. E por isso, tanta angústia nesse mundo, tanta infelicidade, tanta depressão, tantos crimes, tantas mortes, tantas tragédias e guerras agora. Porque o homem, ser humano, mulher, ignora o Espírito que está dentro dele, a sua consciência, a voz que lhe diz o que é certo, como proceder. Tem um escritor inglês do século XIX, chamado Oscar Wilde, que depois de viver na devassidão, eu vou até melhorar, numa vida ignorando o Espírito de Deus que está nele, que estava nele, morreu arrependido como um bom católico praticante. Ele passou a vida inteirinha como alguém devassa, uma pessoa devassa. Mas ele morreu arrependido como um bom católico praticante. Isto é, ele parou para ouvir o Espírito, a sua consciência. E ele então disse, antes de morrer: todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Veja que beleza? Se todo santo tem um pecado, isto é, tem um passado, isto é, foi alguém aquele que hoje, ou aquele que se tornou santo, teve um passado, que nem sempre foi perfeito, foi correto. E todo pecador tem um futuro. O futuro de um pecador, e eu desejo que seja este, é que se torne santo. O futuro de um errante, de um incoerente, já que é o tema de hoje aqui, o futuro de um incoerente é que seja santo. Pode ser incoerente um religioso que está transgredindo todas as normas da sua vida religiosa. Pode ser incoerente um membro da Canção Nova que está transgredindo o estatuto da Canção Nova. Está pensando mais no mundo, mais no material, do que na vida de santidade a que foi chamado um dia. Pode ser. Todo pai pode ser um incoerente, transgredindo aquele voto
aquele bom propósito no dia que se casou, com o sonho de fazer feliz aquela mulher, os filhos que Deus lhes desse, de ser o melhor pai, e que se tornou em algo muito triste, incoerentemente. Esse mesmo Oscar Wilde, que disse: todo santo tem um passado, isto é, pode ter sido um pecador um dia, um incoerente, e todo pecador hoje tem um futuro, pode ser um santo amanhã. Tudo isso nos enche de esperança, de expectativas boas. Eu tenho esperança. Desculpa o que eu vou dizer agora. Eu tenho jeito, você tem jeito, por mais sem vergonha que você seja hoje. Um pai sem vergonha, um esposo sem vergonha. Olha, eu vou falar mulher também, uma esposa sem vergonha. O que nós temos, lamentavelmente, de gente, de todo tipo de gente, vivendo incoerências, não é brincadeira. Um missionário sem vergonha, desculpa também isso. O que nós temos não é pouco. Todos nós temos esperança e temos jeito. Você tem jeito e eu tenho jeito. Isso significa, gente, que as pessoas errantes, as pessoas incoerentes, são feitas do mesmo material humano que os santos. E os santos superaram as incoerências. É isso. Vamos superar as nossas incoerências. Se também nós cooperarmos com a graça de Deus, é porque é preciso a nossa cooperação. Não é pela minha vontade que eu vou me tornar um esposo correto, se até hoje vivi incorreções. Não é pela minha simples e grande boa vontade que eu vou me tornar um bom pai. Uma pessoa exemplar. Se até hoje a minha vida foi completamente uma devassidão. Mas é com a cooperação minha que a graça de Deus pode tudo. Então veja, se nós cooperarmos com a graça de Deus, nós podemos ser transformados para chegarmos a uma maturidade linda, que até Deus vai se admirar de nós. E eu diria, como Deus fica ansioso por sentir a admiração de algum de nós. E é preciso que a gente persiga isso, deseje isso, lute por isso. Talvez você esteja simplesmente cansado de tanto tentar deixar a incoerência, cansado de tanto cair, cansado de tanto se levantar e aparentemente não sair do lugar. Ou ainda pior, cansado e se achando que está numa regressiva, está até voltando atrás, ficando pior do que você era. Talvez você esteja simplesmente cansado. Para isso, também a gente pode clamar esta cooperação de Deus, clamar a este Espírito Santo de Deus, que nos ajude a carregar o nosso fardo, a tirar o peso que está sobre nós, entregar esse fardo para Jesus e Ele vai nos ajudar a carregá-lo. Aí vai ficar mais leve. É preciso clamar isso, pedir ajuda, voltar para os braços de Deus. Se você se encontra nessa situação, eu quero até lhe fazer uma pergunta. Você toparia fazer um retiro espiritual, um retiro pessoal, para transformar a sua alma, a sua vida neste tempo? Você toparia? Existem retiros que a gente pode fazer com a simples orientação de um sacerdote, de uma freira, de um amigo que seja uma pessoa de Deus, madura na fé, que tenha mais tempo de caminhada. Existem retiros pessoais que você pode fazer num dia ou num final de semana. E claro, um retiro que a gente pode fazer é sempre procurando um lugar silencioso, isso é fundamental, para que de fato a gente ouça o Espírito de Deus, a voz que vai falar conosco. Geralmente para um retiro a gente leva o quê? Bíblia, terço, caderno para anotar tudo que Deus vai nos falar.
algum livro espiritual, um roteiro deste retiro, que pode conter nesse roteiro o quê? Você começar o retiro ou terminar com a celebração da Santa Missa. Aí no período da manhã, você vai ter aqui, nesse roteiro, uma palavra para iniciar, um momento de escuta, questionamentos que podem ser feitos a partir daquela palavra. Essa palavra pode dirigir um estudo de 40 minutos a 1 hora daquele texto bíblico. Você vai anotando tudo. No período da tarde você pode fazer aquela revisão de vida, vai lembrar da sua história de vida. Desde os primeiros anos, a história que você já ouviu do seu nascimento, dos seus pais. Fazer aquela revisão de vida, os seus primeiros anos, sua adolescência, sua juventude, as horas que você errou, os momentos que você errou, as coisas erradas, os males que você fez para outras pessoas, mas também você precisa enxergar o bem que você fez e partir para os propósitos que você quer fazer agora, a partir de agora. As coisas que você precisa abandonar, aquelas que você precisa trazer para a sua vida. Final de tudo, louve, 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 louve muito a Deus, porque você é uma obra dele. Louve a Deus porque Ele é bom o tempo todo Ele é bom e está disposto a escutar você, está disposto a ajudar você. Você toparia fazer um retiro pessoal? É preciso dar uma arrancada na vida de vez em quando, né, gente? Senão a gente fica atolado naquele atoleiro ali sem fim. E tenta, e tenta, e tenta. Você já viu quando um carro está atolado? Quando está no atoleiro? Não adianta ficar forçando o motor, as rodas giram, 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 giram e não saem do lugar. Se você não recebe uma ajuda ali para que aquele atoleiro encontre algo mais sólido, que vai ajudar os pneus a encontrarem o sustento para eles darem um arranque, não arranca, vai atolando cada vez mais. É isso, o retiro é isso. É essa rocha que a gente vai encontrar para se agarrar e ter força para sair do atoleiro. Saia do atoleiro. Saia desse atoleiro de vida errada, de pecado, de vícios, não sei. Você sabe melhor do que eu. Mas saia do atoleiro. Do contrário, a gente vai afundando, afundando e afundando. Eu peço a Deus, peço ao Senhor agora: Senhor, arranca este meu irmão, esta minha irmã, do atoleiro e leva este teu servo Jesus para as alegrias do alto. Assim seja.